E bem-vindo de volta ao Básico de Marcenaria. Na primeira parte, falei sobre a estrutura fundamental de um pequeno armário de parede como este aqui. E por que os fazemos do jeito que fazemos. Por que colocar o topo e a base entre as laterais assim? Neste vídeo, vou mostrar formas simples de unir essas peças usando técnicas invasivas. Técnicas de junção invasivas se assemelham a cirurgias invasivas. Vai haver cicatrizes. E a questão é como você lida com isso. Você cobre isso? Você simplesmente aceita? Ou isso vai ficar escondido de qualquer jeito? Porque esse tipo de cicatriz não afeta só a superfície do material. Se precisar ser preenchido e lixado até ficar liso antes da pintura, por exemplo, isso também pode afetar a ordem da construção, a fabricação, o transporte e a instalação. Vamos falar sobre tudo isso mais tarde no vídeo, mas por enquanto, vamos responder à pergunta fundamental de por que precisamos de qualquer tipo de fixação mecânica para manter essas placas unidas. Então, as colas modernas são extremamente fortes. Você pode pegar praticamente qualquer tipo de adesivo PVA e a junta totalmente curada provavelmente será mais forte do que o próprio material que você está colando. Já fiz um vídeo antes, onde montei uma mesa lateral pequena com tampo e prateleira colados nas pernas. Precisei pular várias vezes sobre ela até quebrar. Quando quebrou, foi o material que cedeu, não a estrutura. Olá. Mas, como eu disse naquele vídeo, eu nunca recomendaria que alguém simplesmente colasse um armário ou uma mesa, simplesmente porque com o tempo o adesivo vai falhar. Quando isso acontecer, será necessário um conector mecânico ou conexão física para manter tudo unido. Fixadores mecânicos são muito úteis na colagem, atuando como sargentos e mantendo as partes da junta unidas enquanto a cola seca. O lado negativo é que os conectores básicos, como pregos e parafusos, por exemplo, também marcam a superfície. O quão ruim é isso? Bem, como sempre, é mais fácil para mim ir lá e fazer do que explicar. Então vamos simplesmente montar uma carcaça e vamos descobrir. Como falei antes, esses armários têm o mesmo tamanho: 600 de altura, 400 de largura e 300 de profundidade. Isso dá cerca de 61 por 41 por 30 centímetros, mais ou menos, porque esse é o tamanho típico de um armário pequeno que muita gente faz como primeiro projeto. Quero que sejam fáceis de identificar e que eu possa usá-los na oficina depois dos vídeos. As técnicas são escaláveis, permitindo criar um armário maior ou guarda-roupa, por exemplo. Já cortei as tábuas no tamanho certo. Eu uso minha serra de trilho para isso. E vou pregar a base primeiro, e depois usar parafusos para fixar o topo. Então, quando se trata de simplesmente pregar algo junto, na verdade é mais difícil do que parece, porque obviamente você não pode simplesmente... Vamos lá. Simplesmente equilibrar isso de lado e tentar pregar, porque você precisaria de muitas mãos. O que eu achei particularmente útil e nós estamos apenas usando pregos de painel 40 milímetros nisso. 1 polegada e 3/4, pouco mais. Vamos colocar 3 desses, então só vamos bater neles para começar. E então, só porque eu tenho, vou usar alguns pinos de bancada aqui na bancada. Você também poderia facilmente fixar algo na bancada. E isso nos dá a chance de levantar isso. E então, podemos meio que colocar isso na posição. Assim, temos uma maneira fácil de manter isso firme. Então, o que podemos fazer? Podemos simplesmente colocar um fio de cola ali. Isso vai servir para isso. Uma passada rápida por cima. E se você cortou suas tábuas bem retas e quadradas, deve ser bem fácil perceber quando elas estão alinhadas. Mas, se precisar, você pode colocar um esquadro assim na borda. E isso vai mostrar quando estiver no lugar.
Eu adoro quando as coisas saem como planejado. Então, nossa primeira junta está pronta. O que vamos fazer é colocar isso de lado por um segundo. Vamos voltar para aquele ali. Vamos fazer o segundo com parafusos desta vez. Então é a mesma ideia. Passe uma camada de cola nele. Podemos fazer o mesmo. Na posição. Então, o próximo. Esse vai ser um certeiro. Agora fica um pouco mais fácil. Porque agora temos esse apoio aqui. Mais uma gota de cola. Você pode colocar isso no lugar certo, não precisa equilibrar em um ângulo nem nada. E desta vez, eu vou usar uma pistola de pregos. É um prego 16 gauge, atravessando completamente. E finalmente, um pouquinho de cola ali. E agora, para este aqui, eu vou usar um parafuso especial projetado especificamente para Medium Density Fiberboard chamado SPAXM Cut. Que eu gosto, são meu tipo padrão de parafusos. E são auto-embutidos. Então é isso. Esse é o nosso pequeno armário, meio parafusado e meio pregado. Nosso pequeno caixote. Vou deixar a cola secar, depois voltamos nisso para preencher e lixar mais tarde. Tem cola por toda parte. Agora, existe outro tipo de conserto, nesse nível, que entra, acho que, no lado semi-invasivo das coisas, que são os parafusos de furo oculto. Eu nunca usei parafusos de furo oculto. Antes de fazer minha bancada portátil, a original, mais pesada, usei só uns 20 parafusos de furo oculto em 20 anos. Eu não sou totalmente contra eles, só não gosto do dano que eles causam na superfície do material, que é muito, muito mais invasivo do que qualquer outro tipo de fixação que usamos aqui hoje, na minha opinião. São muito eficazes, fáceis de usar e têm preço razoável. Então, novamente, vamos montar uma estrutura usando parafusos de furo oculto e eu vou te explicar isso enquanto fazemos. Parafusos de furo oculto. Use um gabarito para furar um buraco em ângulo. Para que você possa parafusar até a face interna da estrutura. Existem conectores de um lado só, fáceis e rápidos de usar, assim como parafusos e pregos comuns. Diferente de parafusos e pregos, você trabalha pela face interna, o que dificulta o uso. Eles não marcam as faces externas, mas deixam cicatrizes profundas na parte de cima e na base. A parte de cima, muitas vezes, não ficará visível. E você pode posicionar os furos de bolso na base para que fiquem dentro do armário. Mas ainda assim, é um corte feio na superfície do material que precisa ser preenchido. Você pode comprar preenchimentos de madeira angulados que ajudam, ou simplesmente usar massa comum. Em breve, vou usar uma resina de 2 componentes. Lembre-se de que essas marcas ficam no canto da estrutura, sendo difícil preenchê-las e lixá-las bem. Esses são nossos 2 caixotes, feitos com pregos e parafusos, inclusive de fenda inclinada.
Você paga pelo que escolhe e faz sua escolha. Pregos são eficazes e deixam só um pequeno furo para preencher. Seja um preguinho ou de 16 gauge, parafusos são iguais, mas exigem mais massa, exceto autocravantes, que usam menos. E parafusos de furo oculto. Claro, de muitas formas, são os mais fáceis de todos, mas é a junção que exige mais preenchimento e deixa as marcas mais feias. Como mencionei antes no vídeo, o tipo de fixação pode influenciar mais do que só o método de fabricação. E de forma bastante óbvia, esses só são adequados para um acabamento pintado, onde os furos podem ser preenchidos antes da pintura. Isso significa que, a menos que você esteja planejando pintar no local, qualquer coisa que use esses métodos precisa ser totalmente montada e pintada antes de poder ser transportada. Agora, isso é tranquilo para um armário pequeno como esses, mas é uma questão completamente diferente. Se estiver montando um guarda-roupa, ele deve ser levado inteiro até o quarto, subindo as escadas. Esses são os casos em que um método de junção não invasivo se destaca. Não perca a próxima, quando analisarei o uso de cavilhas, biscoitos, dominós e outros encaixes desmontáveis para nossos pequenos armários. Vou encerrar por aqui. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe um joinha ou um comentário. E como sempre, muito obrigado aos meus amigos do Patreon e aos membros do meu canal no YouTube pelo apoio incrível. Agradeço muito os comentários e feedback sobre os bastidores, conteúdo exclusivo e vlogs semanais. Essa é apenas a minha maneira de dizer muito obrigado àqueles que apoiam como membros. Mas é isso por esta semana. Mais uma vez, obrigado por assistir. Como sempre, se cuidem e até a próxima.